Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje, a gente vai meio que refazer o que a gente fez nas aulas passadas para moléculas, compostos feitos a partir de ligações covalentes, só que agora para compostos iônicos, feitos a partir de ligações iônicas. A gente vai prever, olhando a tabela periódica, quais vão ser as quantidades de cada átomo, como representar essas quantidades, e como chegar no final na fórmula química de qualquer composto iônico formado por um metal ou uma metal. Então, só relembrando, ligações iônicas acontecem quando você tem uma diferença muito grande de eletronegatividade, a capacidade de puxar elétrons entre os dois átomos da ligação. Isso acontece quando você tem dois tipos de átomos, um metal pouquíssimo eletronegativo, muito ruim em puxar, e um ametal muito eletronegativo, muito bom em puxar. Nesse caso aqui a gente tem sódio e cloro, Na, um metal, ele vai perder o elétron porque ele é muito ruim em puxar, então ele fica positivo. Enquanto o cloro, que é o ametal, puxa esse elétron, ganha esse elétron e fica negativo. E uma coisa interessante, principalmente mais fácil quando a gente compara com ligações covalentes, é que os íons das ligações iônicas vão seguir muito bem o octeto. A gente tinha visto na aula passada que muitas vezes o octeto com a ligação covalente é simplesmente ignorado. Enxofre e fósforo muitas vezes conseguem passar dos 8 elétrons e tem átomos que estabilizam com menos de 8 elétrons, mas nos casos de ligações iônicas, isso até que é bem seguido. Então, quando a gente fala de ligação iônica, eu vou deixar um exemplo agora que é exatamente o que a gente viu agora, que é o caso da ligação entre cloro e sódio. Se a gente for ver na tabela periódica, o sódio é esse aqui, ó, Na, o número dele, o número de prótons dele de elétrons, se ele tiver neutro, está aqui em cima, 11. E o cloro vai estar lá do outro lado, família 7A, número atômico 17, quer dizer que ele tem 17 prótons e 17 elétrons, 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Como o sódio está na família 1A, isso quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Eu, inclusive, vou representar o desenho dele aqui agora. O sódio, ele começa com 11 cargas positivas. E como ele está no terceiro período, a terceira linha da tabela periódica, ele tem 3 camadas. 1, 2 e 3. Já é um pouquinho mais redondo. Pronto. 3 camadas. Como ele está na família 1, quer dizer que ele tem exatamente esse 1 elétron na última camada, que eu pintei de roxo. Então ele vai ter 1 na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na penúltima e 2 na primeira. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. E o cloro tem 7 elétrons na última camada, porque ele também, no caso, ele também está no terceiro período, mas está na família 7. Então ele vai ter a mesma quantidade de camadas do sódio, só que a diferença é o número de prótons, tem 17, e por causa disso também o número de elétrons nessas 3 camadas. Se tem 17 prótons, quer dizer que ele vai ter 17 elétrons. Mesma coisa do sódio, no começo, tem 2 na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda, só que como ele está na família 7A, quer dizer que ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Como o cloro é mais eletronegativo, ele vai conseguir arrancar esse elétron do sódio. Esse elétron do sódio aqui, da última camada, vai direto para o cloro. Então o sódio, na sua última camada, ele perde esse elétron. E o cloro ganha mais um. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 7, ganhou mais um, fica com 8. Agora que o sódio perdeu esse elétron,
que era o único elétron que estava na última camada, essa camada mais externa deixa de existir. Porque se não tem elétron, não tem como ter camada de elétron. Então, o sódio antes estava com 3 camadas e agora ele só fica com 2. As duas anteriores. Mesma coisa, esses aqui ficam intocados, eles não se mexeram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na agora a última camada, já que ele perdeu. Então, se a gente for fazer as contas, o sódio tinha 11 cargas positivas e, como ele estava neutro, ele tinha 11 cargas negativas. Nesse caso aqui, agora que ele perdeu um elétron, ele continua com 11 cargas positivas. E agora que ele perdeu um elétron, ele está com 10 cargas negativas. 11 positiva mais 10 negativas, sobra uma positiva. E é isso que eu vou representar. 1 positivo. No caso, quando é 1, a gente não precisa escrever o 1. Então eu posso simplesmente colocar mais. E no caso do cloro? O cloro continua do mesmo jeito que estava antes, só que ele ganhou um elétron a mais. Então, uma camada, 2 camadas. A terceira camada continua ali porque ainda tem elétron nela, então 3 camadas. 2 elétrons na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda. Tinha 7 na última, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tinha antes, mais um que ele pegou do sódio, 8. Agora o cloro também tem 8 na nossa última camada. Antes ele tinha 17 prótons e 17 cargas negativas, 17 elétrons. E agora ele continua com a mesma quantidade de prótons, só que ele ganhou uma carga negativa a mais, um elétron a mais. Logo, 18 negativas. 17 positivas com 18 negativas, quer dizer que tem uma negativa sobrando. E é isso que eu vou representar. Uma negativa. A gente formou os nossos íons, as nossas espécies químicas com carga. No caso, o cátion, que é o sódio, o positivo, e o ânion, que é o negativo. O ânion, o íon que tem carga negativa. E assim que se formam ligações iônicas, e diferentemente das covalentes, os íons seguem muito bem o octeto na maioria das vezes, o que torna as coisas muito mais fáceis. A principal regra dos compostos iônicos. Se a gente for ver NaCl, se a gente pegar já o produto final desse processo todo, que é o Na e o Cl juntos, a gente percebe que não tem nenhum número de carga aqui em cima. Quando não tem nenhum número de carga aqui em cima, quer dizer que esse composto tem carga zero, que a gente chama de neutro. Aqui, por exemplo, os átomos também estavam neutros. A gente podia ver isso porque tem cargas iguais, a gente viu aqui 11 positivas e 11 negativas, por exemplo. E um jeito bom de ver isso é ver que não tem nenhum número de carga aqui em cima. Isso quer dizer que a carga era zero. Quando eu escrevo Na e Cl juntos, a gente vê que não tem nenhuma carga sendo descrita porque a carga final é zero. E por que a carga final é zero? A carga final é zero porque hoje eu tenho um positivo com um negativo. Então, se eu for fazer a carga, eu vou ter zero aqui, dando alguma coisa que tem uma carga positiva junto com alguma que tem uma carga negativa. Mais um com menos um dá zero. E essa é a regra para todos os compostos iônicos. Quando eles são formados, no final das contas, o número de cargas positivas e negativas vai ser igual. Que é outro jeito de falar que a soma de todas as cargas positivas e negativas tem que dar igual a zero. Então, na hora de começar a fazer compostos iônicos, a gente sempre vai prestar atenção nisso. Se as cargas, quando são somadas, não dão zero, está errado. Então, como que a gente pode pegar isso como exemplo? Vamos fazer magnésio com bromo. Então, exemplo 1.
Vamos fazer um composto iônico entre magnésio, um metal da família 2A, e o bromo, que é um ametal da família 7A, que nem o cloro. Como que a gente poderia fazer o passo a passo para descobrir a composição do composto iônico feito por magnésio e bromo? Primeiro passo, a gente vai checar as famílias. No caso, se você for ver a tabela periódica, eu já escrevi aqui só para antecipar. O bromo está aqui embaixo do cloro, na família 7A, que nem eu falei. E o magnésio está na família 2A, que é o Mg. Lembra que eu falei que o sódio tinha um elétron na sua última camada e por isso estava na família 1A? E por causa disso ele perdia um elétron? Naquele desenho que a gente fez, inclusive. O magnésio, pela mesma lógica, estando na família 2A, ele tem 2 elétrons nessa última camada. Então, o magnésio tem 2 elétrons na última camada e ele vai perder esses 2 elétrons. Do mesmo jeito que o sódio perdeu um elétron para ficar com agora a última camada com 8 elétrons, que nem a gente fez nesse desenho aqui, o magnésio vai fazer a mesma coisa, perdendo 2 elétrons. E se o sódio, quando perder um elétron, ficou 1 positivo, o magnésio, quando perder 2 elétrons, vai ficar 2 positivo. E o bromo? O bromo é da mesma família do cloro. 7 elétrons na última camada. E o cloro pega mais 1 para ficar com 8. Então, se na hora que o cloro pegar esse 1 elétron ele fica negativo, e o bromo vai fazer exatamente a mesma coisa, porque eles são da mesma família, quando o bromo fizer isso, quando ele pegar esse outro elétron para ficar com 8, ele vai ficar com uma carga negativa. Então, o primeiro passo é identificar quais vão ser os íons, já que o composto é iônico. Então, vou dar aqui, identificar os íons. Se o composto é iônico, a gente tem que saber quais são os íons formados. O metal, como ele vai perder elétron, vai ser sempre o positivo. E o ametal, como a gente sempre vai puxar elétron, vai ser sempre o negativo. E a gente pode prever o quanto que eles vão ganhar ou perder de elétrons a partir da família deles. Segundo passo. A gente vai seguir aquela regrinha que fala que a soma de cargas positivas e negativas no final tem que dar igual a zero. Se eu escrever simplesmente um de cada, magnésio 2 mais e Br menos, eu consigo ver que a soma é 2 mais com 1 menos dá mais 1. Se eu fizer a soma aqui no canto, 2 positivos com 1 negativo dá 1 positivo. Não deu zero, deu positivo. Isso quer dizer que eu vou ter que colocar mais cargas negativas para balancear isso, para chegar no zero. E é isso que eu vou fazer. Vou botar outra coisa com carga negativa, outro Br-. Agora eu botei 2 Br-. Com isso eu tenho as duas cargas positivas, que eu tinha antes, e eu tenho duas coisas com cargas negativas, logo, menos 2. E agora a soma dá zero. E por que dá zero? Porque isso aqui é a mesma coisa que somar com 2 vezes menos 1. Um brometo, um Br- tem carga menos 1. Então, 2 Br- vão ter carga 2 vezes menos 1. Isso aqui dá 2 menos 2 e isso aqui dá zero. Então, tá certinho. Essas são as quantidades de magnésio e de bromo, dos íons de magnésio, positivo e bromo negativo, que eu vou ter que ter para formar meu composto iônico. E no final, eu vou simplesmente escrever o que eu estou vendo. Então, no final, eu sei que eu fiquei com um magnésio e 2 bromos. E eu vou escrever exatamente isso, começando do positivo e indo para o negativo. Quantos magnésios eu tenho? 1. Quando é 1, eu não preciso escrever. Poderia fazer isso aqui, por exemplo, mas não preciso. E quantos bromos eu tenho? 2. E no final, essa é a composição do composto iônico feita a partir da interação entre átomos de magnésio e de bromo, MgBr2.
sendo que o magnésio vai ser a parte positiva, com 2 cargas positivas, e o bromo vai me fornecer as cargas negativas. Então, esse é o passo a passo. Olhar com a tabela periódica quais vão ser as cargas de cada coisa, identificando eles nas famílias, que foi o que a gente fez, falando que o magnésio está na 2A, então ele vai perder 2 elétrons, e o bromo, por estar na 7A, vai querer ganhar um elétron para chegar naqueles 8 que a gente falou. Colocar as cargas neles. Então, como o magnésio perdeu 2 cargas negativas, quer dizer que tem carga positiva sobrando, que nem a gente fez aqui por causa do sódio. Quando o sódio perdeu o elétron, nessa parte aqui, depois que ele perdeu, carga positiva, próton, ficou sobrando. No caso, ficou sobrando uma a mais, porque a gente tirou um elétron. Por isso que ele ficou um positivo. No caso do magnésio, a gente tirou 2 elétrons, 2 cargas negativas, quer dizer que tem 2 cargas positivas sobrando. Por isso que é 2 mais. E o bromo, como está na família 7A, para chegar em 8, tem 7 na última camada, para chegar em 8 precisa pegar mais 1. Isso quer dizer que ele vai ficar com uma carga negativa a mais. E nem o caso do cloro, que quando pega o elétron do sódio, ele fica com 17 positivas e 18 negativas. Com isso, ele ficou com um elétron a mais. E por isso que ele ficou Cl-. O bromo vai fazer a mesma coisa. Como ele pegou um elétron, ele vai de Br para Br-, porque agora ele tem uma carga negativa a mais. Agora a gente vai resolver aquele problema de fazer com que a soma das cargas positivas e negativas seja igual a zero. E a combinação com os menores números de cada um é essa. Um magnésio e 2 bromos. Lógico que você poderia botar quantos números você quisesse e você conseguiria achar várias combinações em que a soma dava zero. Só que quando a gente está falando de composição, a gente sempre tenta pegar as menores quantidades para que isso aconteça. E quais são as menores quantidades? 1 de magnésio e 2 de bromo. E no final, eu simplesmente escrevo o que eu estou vendo. Então, no final tem que ter 1 magnésio e 2 bromos. E é isso que eu vou escrever. 1 magnésio e 2 bromos. Sempre começando da quantidade dos positivos, que no caso é o metal, e depois indo para os negativos, que no caso são os ametais. Então, começo com o magnésio, o metal que perdeu elétrons positivo, e acabo com o bromo que ganhou elétrons negativo. Vamos então, só para fixar melhor, fazer um outro exemplo. Dessa vez com uma combinação diferente de átomos. Alumínio e enxofre. Alumínio, um metal da família 3A, e o enxofre, um ametal da 6A. Se você for ver aqui na tabela periódica, o alumínio vai estar lá aqui na outra ponta, na família 13 ou 3A, embaixo do bóron. Isso quer dizer que o alumínio é da 3A. E isso também quer dizer que, estando na 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer de novo meu primeiro passo. O alumínio tem 3 elétrons na última camada. E o enxofre, que nem eu escrevi ali, está aqui na família 16 ou 6A, que é a mesma coisa, embaixo do oxigênio, que é esse S. O S, no caso, é enxofre e o O é oxigênio. O S está bem embaixo do O. Se ele está na família 6A, quer dizer que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. No caso, o alumínio vai querer perder esses 3 elétrons, que nem o magnésio perdeu os 2 antes e o sódio perdeu um só. E se ele perde 3 elétrons, quer dizer que ele vai ficar com 3 cargas positivas. E o enxofre está na família 6, que tem 6 na última camada, quer chegar em 8. De 6 para 8 faltam 2. Então o enxofre no final vai querer ganhar 2 cargas de elétron, 2 elétrons, 2 cargas negativas. Com isso, a carga dele no final vai ser 2-. Esses vão ser os íons que vão participar do meu composto iônico. Al3+, o íon positivo de alumínio, e S2-, o íon negativo de enxofre. Agora vem aquela parte de colocar a quantidade dos dois até conseguir chegar na soma de cargas igual a zero. De novo, vou colocar um de cada um para ver o que acontece. Até agora não foi, né? 3 positivos com 2 negativos.
dá um positivo. Eu tenho que botar mais cargas negativas para isso aqui dar zero. É isso que eu vou fazer. E agora deu certo? O problema é que até agora não deu certo também. Porque as 3 positivas continuam ali. Só que agora eu tenho 2 mais 2, 4 negativos. Então, 4 negativos vai dar menos 1. E menos 1 não é zero. Menos 1 está mais negativo do que deveria. Então, eu vou botar mais positivo para tentar balancear. E agora? Deu certo? O problema é que ainda não. A gente tem 3 mais 3, 6 positivos. Então, a gente agora tem 6 cargas positivas. E ainda tem aquelas 2, 4 negativos. 6 menos 4 dá 2 positivo. Não é zero. Deu positivo. Eu preciso colocar mais cargas negativas para balancear tudo. Então, eu vou botar mais carga negativa. E agora? Deu certo? Vamos dar uma olhada. Então, 3 mais 3, 6 positivas. 6 positivas agora somando, juntando com 2, 4, 6 negativos. Isso aqui dá zero. Então, eu cheguei nas quantidades que eu preciso de alumínio e enxofre, de Al3+, e S2- para o meu composto iônico poder acontecer, de um jeito que a soma de todas as cargas positivas e negativas dê zero. E agora o terceiro passo é simplesmente escrever o que eu estou vendo. Então eu estou vendo 2Al3+, e 3S2-. Quantos alumínios eu tenho? Começando do positivo sempre. 2. Quantos enxofres eu tenho? Quantos S's? 3. Então a minha fórmula final vai ser Al2S3. Porque é exatamente isso que eu estou vendo. Essas são as quantidades de alumínio e enxofre em que a soma de cargas vai dar igual a zero. Outro jeito de se fazer isso, mostrar um jeito alternativo. E aí você pode pegar o jeito que você preferir, que é o jeito chamado de cruzar, o método de cruzar. Então, eu tenho Al3+ e S2-. Eu vou fazer o seguinte. O número de carga do alumínio vai ser o número do enxofre. E o número de carga do enxofre vai ser o número do alumínio. Desse jeito aqui, o Al, qual que é a carga do enxofre? 2. No caso, eu não boto o sinal, tá? Eu só pego a carga. Quantas eu tenho? 2. Se é positivo ou negativo é um detalhe. E o enxofre o número do enxofre vai ser o valor de carga do alumínio. Qual que é o valor de carga do alumínio? 3. Então eu boto 3 aqui embaixo. Esse é um jeito alternativo, que também pode funcionar muito bem. Tem algumas pessoas que preferem esse jeito que eu acho um pouco mais visual. Você consegue ver quanto tem de cada um. E tem gente que gosta desse método aqui. Você pode pegar o método que você quiser. Exemplo agora com o outro que a gente fez. Mg2+, Br. Lembre que quando não tem número é 1, né? Então Br 1-. Então o número de carga do magnésio vai ser o número do bromo. E o número de carga do bromo vai ser o número final do magnésio. Com isso, quantidade de magnésios. Qual que é o número de carga do bromo? Que eu fiz até com a seta verde. 1. Quando é 1, não precisa escrever. E para o bromo, qual o número de carga do magnésio? Que eu fiz a seta vermelha. 2. Então, MgBr2. Você chega exatamente no que a gente fez antes. Tem gente que acha que é um pouco mais prático e tem gente que prefere fazer isso porque consegue ver melhor. Você pode escolher o jeito que você quiser. Então aqui, só relembrando o que a gente fez, a gente determinou as cargas de cada um.
dos íons envolvidos, positivos e negativos, no caso Ld3 mais e S2-. Colocamos as menores quantidades para que a soma de cargas fosse igual a zero, e no final a gente escreveu exatamente o que a gente estava vendo. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo? A composição de compostos iônicos depende muito dos átomos envolvidos. Quanto que um átomo vai querer puxar de elétron e quanto que o outro vai precisar doar. E os compostos iônicos, diferentemente das ligações covalentes e dos compostos covalentes, que são as moléculas, seguem muito bem a regra do octeto quase todas as vezes. E a composição certa, a nossa regra é que a composição certa vai ser aquela em que, com os menores números de quantidade possíveis, a soma de cargas dê igual a zero, que nem a gente fez até agora. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado por quem ficou até o final. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui, fala para mim o que você quer ver nas próximas aulas. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e compartilha esse vídeo com algum amigo que também tem dúvida nessa parte de composição de compostos iônicos. E se você gosta de ciência e quer aprender como estudar melhor, aprender mais em menos tempo, eu te sugiro me seguir no Instagram, @prof.mateusgaldino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a como irem muito melhor nas suas provas de química e nas provas de modo geral. Gente, vejo vocês na aula que vem, que é a aula 33. Até mais.